Oi, tudo bem? Bem-vindo ao segundo desafio da série Desafios Front-End. Nessa primeira parte, vamos criar o HTML e o CSS de um componente de preço interativo. Mas antes, já peço aqui sua inscrição no canal para você acompanhar os próximos vídeos dessa série. Bom, então vamos aqui para o conteúdo. Então, a gente vai criar nessa parte 1 o HTML e o CSS, tá? Do desafio. Desse desafio aqui, ó, que eu deixei o link. Então, vai ser um componente interativo de preço, tá? Então, primeiro a gente vai fazer essa versão aqui, ó, que é a mobile, tá bom? Esse design aqui para telas menores, né? Então, aqui a gente tem um título, né? E aqui um formulário, né? Que a gente consegue controlar aqui o número de visualizações, né? Da página. E conforme a gente vai aumentando ou diminuindo, né? Esse número de visualizações, vai alterando aqui o valor, né? Que pode ser mensal ou anual, tá? E no caso do anual, vai ser aplicado um desconto de 25% no valor, tá? E aqui tem os benefícios, né, desse plano aqui, digamos assim, né? E aqui o botão para assinar, né? Comprar esse serviço, né, digamos, né, de tráfego, né, de visualizações. Bom, então vamos, já estou com o VS Code aqui aberto. Vamos aqui, ó, em Visit Challenge Hub. Vou baixar aqui os arquivos do projeto. Vou abrir aqui. Já tenho até ele aqui aberto. Tá, eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar essa pasta e eu vou colar aqui, ó, na mesma pasta aqui da série Desafios Front-End, que está aberto aqui o meu VS Code. Então já apareceu aqui, ó, tá? Só vou renomear aqui, ó, para colocar 2. Vou colocar assim, ó, 2. Vou colocar 2. Colocar até assim, ó, 2 PT1, tá? Que é a parte 1 desse vídeo, que a gente vai criar o HTML e o CSS, tá bom? Bom, então vamos abrir aqui o index, né? Copiar aqui o caminho para abrir aqui no navegador. Então aqui já tenho o conteúdo, né? Ó, Simple Traffic Based Pricing, né? Que é justamente o que está aqui, ó, no design, né? Ó. Então, ó, Simple Traffic Basic Price. Então, aqui já tem toda a parte do texto, né? E agora a gente vai começar com o HTML aqui, ó, seguindo esse roteiro, tá? Criar o HTML. Criar o HTML, depois a gente cria o estilo, tá? Com o CSS. Bom, então vamos lá. Bom, aqui seria o título, né? Que no caso é o H1, tá? E aqui seria, a gente pode colocar um P, né? Com um parágrafo, que eu vou colocar em 2 P's, tá? Por quê? Porque tá, porque se a gente olhar no layout, a gente já vê daqui a pouco. Pronto. Vou até abrir aqui o layout, ó. O layout que eu falo é o design mesmo, tá?
é aqui o resultado visual esperado aqui, né? Se a gente olhar, ó, deixa eu até abrir aqui aqui, ó, pegar essa canetinha. Então, se a gente olhar aqui, ó, tem 2 parágrafos, tá? Então, por isso que eu coloquei 2 P's. Então, vamos aqui no index, aqui. Bom, page views, daqui para baixo, né, a gente tem esse agrupamento aqui, né, ó, daqui para baixo, fica tudo dentro de uma caixa, tá? Aqui é o formulário, tá bom? Então, a gente vai criar aqui um form, tá? Não precisa desse action aqui. Então, a gente vai colocar aqui tudo dentro desse form. Opa! Bacana. Aí tem o page views, que seria aqui o H2, né? O título para esse formulário. Aí tem aqui a parte do mês, né? Seria esse 16 aqui, né? O preço por mês, né? Mas antes tem esse componente aqui, né? Que esse daqui é um input do tipo range, tá? Então, aqui vai ser um input do tipo range, tá? E aqui depois, agora sim, a gente tem o preço, né? Com mês. Então, vou colocar até aqui, ó, 16.00. E aqui eu vou colocar vamos ver aqui qual que a gente coloca. Pode ser um P mesmo, né? Ou não, quer dizer, desculpa, uma div. Vou colocar uma div. Poderia colocar um span, tá? Só que a div, o legal dela é que ela tem o comportamento block, né? Ou seja, ele vai ocupar toda a linha, né? Não vai deixar nenhum outro elemento ficar à esquerda ou à direita. Então, como é só ele aqui, a gente põe a div, tá bom? Aí aqui, ó, para o preço aqui que está no estilo diferente aqui desse outro aqui, ó, do mês, né? Para esse preço aqui que está diferente aqui do mês, a gente pode até fazer assim, ó. A gente separa aqui, ó, coloca um span, tá? Aí separa, ó, coloca o preço aqui nesse span, tá? E o resto aqui nem precisa colocar, né? Dentro de uma span, esse aqui, né? Ó, o month, tá? Poderia deixar assim, sem, porque esse month aqui ele está dentro da div, tá bom? Isso daqui, ó, eu fiz para estilizar, tá bom? Então, uma dica, né, é quando a gente vê alguma diferença, né, aqui de estilo, né, a gente criar um elemento em volta para aplicar o estilo, tá, no conteúdo que a gente quer estilizar, tá, para aplicar o CSS, tá bom? Então, aqui eu já estou criando HTML, só que pensando também no CSS, quando eu for aplicar, tá bom? Bom, bacana. Então, aqui a gente tem agora essa parte aqui, né, ó, que está tudo em uma linha só, tá? Então, aqui eu vou colocar um div e vou colocar tudo isso aqui dentro. Então, tem o month billing. Eu vou colocar aqui em um span. Opa, span. Tá, não tá fechando o span aqui. Aqui o span. Depois eu vou colocar aqui também. Depois desse month billing aqui, tem esse componente aqui, ó, que é um checkbox, tá bom?
Pode até não parecer, né, mas é um checkbox, tá? Ele só está estilizado. Então aqui a gente vai colocar um input do tipo checkbox, tá bom? E aqui a gente vai colocar um spam aqui, e aqui também vai ser um spam. Opa, spam. Aqui está 25%. Bacana. Esse texto aqui, ó, discount, né, ou seja, desconto, ele não tem nessa versão mobile aqui, ó, tá vendo? Então não tem aqui, ó, é só o 25% mesmo, tá? Ele vai ter na versão desktop, tá bom? Bacana. E aqui eu coloquei em spam também, tá? Para poder centralizar. Desculpa, centralizar não, aplicar o estilo aqui, né? Tá? Esses outros aqui, ó, o mouth billing, isso daqui eu nem precisaria colocar dentro de spam, tá bom? Aqui também, ó, tá? Não precisaria, tá? Poderia deixar como filho aqui do div mesmo, tá bom? Bom, bacana. Agora, essa última parte aqui. E aqui ele tem aqui, ó, uma linha. Aqui, ó. Não sei se você está conseguindo ver, mas ele tem uma linha aqui, uma divisória, tá? Essa linha a gente pode colocar uma HR, que é o horizontal row, né? Linha horizontal, tá? E aqui vem o L, tá? Aqui eu vou usar até o emit, ó, que é um plugin aqui que já vem no VS Code instalado por padrão, que ele é de produtividade, ele facilita a gente criar as tags HTML aqui, tá? Então vou fazer um li, ou seja, vou criar aqui uma tag UL e dentro, né, significa esse sinal aqui de maior, dentro do li, do UL, eu vou colocar lis e eu vou colocar vezes 3, ou seja, eu quero 3, né? Então aqui ele dá até a visualização aqui, ó, de como que vai ficar. Aí aqui eu dou um Enter, ele já cria. Legal, né? Aqui eu só vou separar. Aqui com Alt setinha para cima, ó, eu consigo mover o conteúdo. Ó. Alt setinha para cima. Não, aqui está errado. Aqui. Alt, seta para cima. Bacana? Aqui, como é conteúdo de uma linha só, né? Eu posso colocar tudo assim, ó. Tá? Aqui. E aqui. Bacana. E aqui, por último, é o botão, né? Botão. Que tem aqui esse start. Aqui esse texto de start, né? De início. Tá? Esse botão é o que vai enviar o formulário. Todos esses inputs aqui, esses dados que estão aqui no formulário. Tá bom? Bom, bacana. Então é isso. A gente já tem aqui o HTML. Deixa eu dar um F5. Então aqui já tem o HTML, né, ó, com título, aqui os dois parágrafos, o H2 aqui, né, aqui o range, né, input do tipo range, aqui o valor, né, mensal, aqui o checkbox, tá? Esse checkbox, quando ele tiver desmarcado, que é como está aqui, ó, ele quer dizer que vai estar assumindo o valor mensal, tá? E quando tiver marcado, vai ser o valor anual que vai ter o desconto de 25%, que é o que está aqui, ó,
tá bom? Aqui está desmarcado, né? Então aqui é o valor mensal. Se marcar, aí muda aqui, né? A bolinha vem para cá, né? Ó, e aí assume o valor anual, tá bom? Bom, então a gente já criou aqui o HTML. Vamos para o CSS, tá? Então, aqui a gente tem, né, uma imagem de fundo. Aqui, não sei se dá para ver muito bem aí, mas tem aqui uma cor aqui. Essa parte de fundo aqui é um cinza, né? Ele vai até aqui, ó, o cinza. Aí daqui para baixo tem outra cor, tá bom? Isso daqui é uma imagem, tá? A gente tem essa imagem aqui, ó. Deixa eu vir aqui. Então, a gente tem aqui, ó, nessa pasta imagens, images, né? A gente tem esse BG pattern, né? Que é o background, tá bom? Então, a gente vai usar ela. A gente vai aplicar aqui usando um CSS. Então, eu vou clicar aqui com o botão direito, New File. Então, aqui eu vou colocar style.css. E aqui no index, eu vou aqui na tag head importar esse style CSS. Bacana. E aqui no style CSS, primeira coisa a gente vai fazer o reset, né, para padronizar os estilos entre os navegadores. Então aqui vai ter um box size do tipo border box. Aqui vai ter um margem 0 e um padding 0. Bem simples, tá? Bacana. Agora, aqui no body, vamos aplicar aquela imagem. Background image, URL. E aqui a gente coloca o caminho da imagem. Bacana? Então, se a gente voltar agora aqui e der um F5, ó, então ele já inseriu a imagem, só que aqui ele está repetindo, né, a imagem várias vezes. Tá? Então, a imagem vai até aqui, ó. Aí, aqui em seguida, ele já repete, ó. Tá? Então, vamos tirar esse comportamento. Background repeat. Colocar no repeat. Deixa eu tirar um pouco o zoom aqui. Tá? Então, aqui se eu der um F5, ó, agora sim, ó, tá vindo até o meio aqui. Só aqui, né, ó, que ainda não, ó, tem esse espaço. Vamos colocar aqui um... Apesar, né, que eu estou vendo numa perspectiva de desktop. Eu vou dar um F12 aqui. E aqui eu vou marcar aqui, né, ó, essa caixinha aqui, né, que é o mobile, tá? Se eu clico, ó, ele fica a versão desktop. Se eu clico de novo, ele fica aqui a mobile, tá bom? Então, eu vou clicar aqui, eu vou encaixar ele, colocar ele à direita, tá? E aqui eu vou colocar, ó, 375, tá? Se a gente abrir aqui, ó, para ver a largura, né, aqui nesse Style Guide, a largura do mobile, ó, é 375 pixels, tá? Então, aqui a gente põe 375 pixels, ou seja, é um celular com essa largura, tá? Que a gente está considerando aqui para criar o design, tá bom? Bacana. Então, aqui a gente já tem, né, aqui, ó, a imagem indo até aqui o meio, né? Essa imagem azul, né, cinza. Agora vamos continuar, então, aqui, ó, vamos ver background.
a gente tem aqui essa imagem aqui também, esses dois círculos, né? Aqui, ó, que são imagens, tá? Então, esses dois círculos estão aqui nessa parte aqui de cima, né? O que a gente vai fazer? A gente vai criar um div para colocar essa imagem como background, tá bom? Ó, a gente colocou um div. Vamos colocar aqui um class. Pode ser cabeçalho, talvez, né? Cabeçalho aqui da página, tá? E aqui no style CSS a gente faz ponto cabeçalho e a gente põe aqui o background image e aqui a gente põe a URL images barra pattern size circles, tá? Aqui também vamos colocar um no repeat para não ficar repetindo a imagem. Bacana. Vamos ver aqui, vou dar um F5. Então já adicionou aqui a imagem, tá? Bacana. Agora vamos começar a aplicar aqui os espaçamentos, né? A cor aqui do formulário, né? Que é branca, ó. Essa cor aqui de fundo do formulário que é branca, tá? Então aqui ó, vamos aplicar um espaçamento aqui, ó, em cima e aqui também um espaçamento aqui embaixo, que é visualmente aqui é o mesmo, né? Talvez aqui embaixo um pouquinho menor, tá? Mas eu acho que é quase o mesmo. Então vamos colocar o espaçamento aqui que seria no a gente pode colocar aqui nesse cabeçalho. Então aqui ó, margem top. Então margem, deixa eu tirar um pouco do zoom que está atrapalhando aqui o autocomplete. Margem top, vou colocar aqui 50 pixels. E margem botão, vamos colocar uns 30 pixels. Margem button com M aqui no final, margem button. Bacana. Agora aqui no page view, vamos continuar aqui, ó. Aqui, ó, essa imagem de fundo. Bom, vamos fazer primeiro o espaçamento, tá? Aqui, em vez de ver a questão das imagens aqui de fundo. Então, aqui já deu um espaçamento. Aqui também tem um espaçamento, né? Vamos colocar também. Então, aqui, ó, entre o H1 e o P tem um espaçamento, né? Então, vamos colocar aqui, ó, ponto cabeçalho H1. Então, aqui tem um margem button, vou colocar aqui 20 pixels. Pronto, já deu uma separação aqui, né? Aqui também. Bom, vamos mexer agora com as cores, ó. Então, aqui tem esse formulário que ele é branco, né? Aqui, ó, é branco. O fundo dele tem um arredondamento aqui, né, ó, nas bordas, tá bom? E também tem um padding aqui, né, ó. Tá, que é uma borda aqui, né, um padding, né? Tá? Então, vamos aplicar aqui, ó, no form, né, class igual formulário
aqui então. Ponto formulário. Vou colocar até assim, ó, né? Form. Ah, tudo bem, vamos colocar formulário mesmo. Aqui então, background color. Eu vou colocar white, tá? Só que no Style Guide aqui já tem todas as cores aqui definidas, tá? Só que como são muitas cores, eu não queria colocar um a um aqui para o vídeo não ficar muito longo, tá? Mas a gente vai colocar algumas cores aqui como variáveis, tá bom? Só como exemplo. Então, background color, border radius, colocar 5px, né, que é o arredondamento das bordas. Vamos colocar um espaçamento interno, um padding, de 10 pixels. Deixa eu ver aqui, ó. Em cima aqui, ó, tem um espaçamento maior do que no lateral, né? É o dobro, digamos, né? Parece ser o dobro. Então, aqui, ó, em cima, vamos colocar 40 e dos lados 20px de pad, tá? Se eu der um F5, bom, legal. Já deu um espaçamento, tá? Agora vamos continuar aqui. Então, agora vamos fazer o espaçamento aqui, ó. Esses espaçamentos aqui, ó. Tá bom? Então, vamos fazer aqui no 100k page views. Vamos aqui, ó. Ah, aqui não tem, né? Ó, o 100k, né? Ó, 100k. Opa, deixa eu ver aqui. Esse 100k ele vai mudar, tá bom? Ele vai ser alterado, né? Via JavaScript depois, né? Então, ó só, já vou colocar aqui, ó, tá? Reservar essa tag, colocar esse spam aqui dentro do spam, porque depois a gente vai alterar esse 100k usando o JavaScript, tá bom? Meio que eu já estou adiantando aqui a parte de JavaScript, tá? Mas vamos seguir aqui então. 100k, então aqui seria o H2, né? Então vamos aqui no Style. Deixa eu ver aqui, ó, Page Views. Vamos colocar só a margem para baixo, tá bom? Então, aqui, formulário H2, ponto, formulário. Aqui eu escrevi errado, né? Formulário não, formulário. H2, será que aqui tá certo? Não, tá errado. Aqui é um O. Bacana. Formulário H2, eu vou colocar um margem bottom de 20 pixels. Será que é suficiente? Dá um F5. Acho que ficou bom. Vamos ver. Acho que tá bom. Aí o próximo aqui é esse input, né? Vou colocar um class aqui, ó. Igual input range, vou fazer assim. Então, vou colocar assim, ó. Range, aqui é referente page views, tá? O range da página de visualizações, tá bom? Como está em inglês aqui, né? Vou colocar em inglês também. Então, aqui também eu vou colocar uma margem de 20. Vamos ver aqui. Aqui o preço também, né? Aqui eu vou colocar class igual price, que é o preço. Vou até copiar aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V.
price. O que tem mais? Tem aqui essa parte aqui de mensal, anual. Tá? Class igual, colocar período. Período é período do pagamento, né? Vou deixar período. Também aqui, né, o ponto período. Também colocar aqui um margem. Aí tem o HR, que também tem uma margem, né? E por último o L. Então aqui tem o HR, colocar aqui como separador, e aqui class, vamos colocar como benefícios, né? E ali o botão. Então período, separador, período, separador, benefícios. Como todos aqui estão com margem button, vou fazer o seguinte, ó. Eu vou copiar aqui, ó, colocar tudo. Formulário H2, a margem button. Aqui também. Colocar tudo aqui no mesmo. Para ficar mais enxuto. Aqui o seletor, né? E aqui o separador. Aqui ó, também. Período. Separador. Bom? Aqui a gente economiza aqui. Bacana. Então vamos aqui. Deixa eu dar um F5. Legal. Agora, bom, o botão já está ok. Agora aqui, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai centralizar o conteúdo, né? Se a gente ver aqui, ó, tem uma margem aqui, ó, à esquerda e também à direita, tá vendo? Então, a gente vai aplicar essa margem, tá? Como que a gente vai fazer isso? Observa que todo o conteúdo aqui, ó, ele está delimitado aqui, né, ó, por essas duas linhas. Então, o conteúdo está aqui dentro, ó, né? Ele fica aqui dentro. Então, isso daqui a gente chama de um container, né? Então, tem um container aqui, ó, segurando todo o conteúdo interno. Esse container a gente representa aqui, ó, colocando uma div externa envolvendo todo o conteúdo. Aqui, ó. Tá? Aqui, então, aqui a gente chama, dá uma classe para ele de container. E aqui, ó, no CSS, a gente faz um ponto container. Opa. E aqui a gente coloca uma margem nele, que é justamente a margem que dá o espaçamento ali, né, à esquerda e à direita. Então, em cima e embaixo, vamos colocar aqui uma margem aqui de 30%, 30 pixels, tá? E dos lados, à esquerda e à direita, vamos colocar, por exemplo, 5%. Olha só o que vai acontecer aqui, ó. Tá vendo que ele adicionou a margem aqui? Tá? Então, adicionou uma margem. Vamos ver aqui. Bom, se a gente notar, né, todo o texto aqui, ó, ele está centralizado, né? Aqui está centralizado o texto, né? Aqui também, ó, está centralizado. Aqui, ó, tudo centralizado, tá vendo? O botão também. Então, a gente pode vir aqui no CSS e onde está aqui, ó, vamos ver aqui, onde é que tá, tem o cabeçalho e o formulário, né? A gente pode aplicar até no container mesmo aqui, ó, um text
Align Center, tá bom? Então, aí centralizou tudo, tá? Agora, vamos ver aqui essa questão do... Começando de cima para baixo, né? Aqui a questão dessa imagem aqui, ó, esses dois círculos, não ficou legal, né? Ele tem que ficar centralizado aqui e tá cortando aqui, ó. O círculo não tá completo, ó. Tá? Ele tá cortando aqui. Se a gente olhar aqui, ó, no design, o círculo aqui tá completo, tá bom? Então vamos ajustar isso. O que a gente pode fazer, vamos ver aqui, ó, é aumentar, né, a altura aqui, ó. Vou até dar um inspecionar, botão direito inspecionar. Vim aqui no cabeçalho e ver o height e aumentar aqui para 100 px. Ainda não deu, ó. Vamos colocar aqui 150. Acho que ficou legal, hein? Então vamos aqui no ponto cabeçalho. Aí aqui a gente coloca a altura 150 px. Bacana? Então aqui já está, ó. Já está correto. Agora aqui, ó, no background, a gente precisa centralizar, né? Então aqui, ó, background position, vamos colocar position, no caso seria aqui position traço y, né, na direção do eixo y, né, que é esse aqui, ó, né, na horizontal. Vamos colocar ele no meio, 50%. Bacana, centralizou. Aqui esse 100k aqui tá próximo, né? Vamos tirar quem tem toque, né? Colocar aqui, ó, separar só para pronto, 100k page views. Bacana. Aqui, ó, vamos colocar, vamos estilizar agora esse componente aqui, ó, esse range, tá? Então aqui, ó, vamos pegar aqui range page views. Então, vamos colocar aqui, ó, ponto range page views. E aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar aparência none, ou seja, a gente vai remover a aparência dele para a gente agora aplicar o estilo que a gente quer. Que no caso aqui vai ser o background background color, vai ser o, vou colocar aqui, ó, o light gray. Vamos ver se já aparece aqui, ó, F5, tá. Light gray, que é esse fundinho aqui, né, ó, é o fundo aqui, ó, que aparece em cinza, tá bom? Acho que ficou muito forte, né? Esse light gray, vou colocar ele até mais clarinho. Vamos ver. Ah, bacana. Que mais? Aqui tem o background image, tá? Que vai ser aqui essa parte aqui, ó. Tá? Essa parte aqui mais, esse verdinho aqui, ó, mais claro, tá bom? Então vamos aqui, background image, então vai ser uma, aqui vai ser um linear gradiente, tá? E aqui eu vou colocar red, tá? Só pra gente testar. Ó, ficou, só que ele ficou vermelho em todo o range, né? Em todo o range, né? Só que aí eu quero, por exemplo, colocar 30k, né? Vamos por assim, 30k de visualizações. Então, o que a gente faria, né? A gente faria assim, ó, background
size, ou seja, o tamanho, vamos colocar 30%. 30% é referente ao tamanho dele na horizontal, tá? E 100% na vertical, na altura. Acho que não foi. Deixa eu ver. Background size. 30%. Deixa eu ver aqui, background. Ah, tá. Tem que colocar o background no repeat. Agora sim, tá? Porque o background no repeat, o que ele estava fazendo? Quer dizer, quando estava sem o no repeat, né? Ele estava repetindo aqui, ó, esse vermelho várias vezes, né? Então, é por isso que ficava tudo vermelho. Aí o que eu fiz? Eu fui lá e coloquei o no repeat para ele não repetir. Aí apareceu só esse primeiro vermelho que corresponde aqui ao 30%. Ó. Se a gente colocar 70%, ó, ele vai aumentar bastante. Ó. Deu um F5, ó. Bacana? Tá, agora vamos ver aqui a altura. Vamos colocar, ó, 10 pixels. Vamos ver. Acho que ficou muito... Ficou bom? Deixa eu ver aqui, ó. Acho que ficou muito ainda, hein? Vamos colocar aqui 5 pixels e vamos colocar aqui um border radius também de 50%. Nossa, 50% ficou bem esquisito. É 5 pixels na verdade, né? Bacana. E aqui vamos colocar também o width dele, né, a largura de 100%, tá? Para ele ocupar até 100% aqui. Acho que ficou legal, só a cor, né? A cor aqui vermelha que não tá, mas daqui a pouco a gente muda, tá? E agora vamos estilizar essa bolinha aqui, esse controle, tá bom? Que tá azul. Para estilizar ele, a gente vai usar um seletor, né, de CSS. A gente chama de pseudo elemento, tá? Acho que pseudoclasse, deixa eu ver aqui. Slide, isso. Pseudoelemento, tá? O pseudoelemento em CSS, ele começa com esses dois sinais aqui, ó. Ponto e vírgula, depois outro ponto e vírgula, tá? Então são dois aqui, ó. Desculpa, ponto e vírgula não, são dois pontos, né? Tem dois pontos e junto coloca mais dois pontos em seguida, tá? Então, isso daqui, ó, a gente vai estar selecionando a thumb, tá? Que é justamente essa bolinha azul, tá? E a gente vai colocar novamente aqui o appearance none. O appearance, se a gente colocar, ó, ele fala que altera a aparência mesmo, tá bom? Então, aqui vamos colocar none, que a gente quer remover a aparência, que a gente vai colocar um estilo nosso. E aqui, ó, a gente vai colocar um background image com a imagem aqui, ó, e com slider, tá? Com a imagem, vamos ver se já aparece aqui do... Ainda não, ele sumiu até, né? Porque como a gente colocou aqui a appearance none, ele sumiu porque não tem nem altura e nem largura. Quer dizer, nem largura e nem altura aqui, né? O que é o... 100 eu acho que é muito. Vamos deixar 100, depois a gente muda, tá?
Aqui já vai aparecer, ó, apareceu aqui. Vamos colocar aqui uma cor de fundo, background color. Vamos colocar aqui blue, tá? Depois a gente muda. Então ficou tudo azul, mas ficou repetindo a imagem, né? Então vou colocar aqui background image repeat, no repeat, tá? Deixa eu colocar esse background para cima. Bacana, ficou aqui em cima, ficou gigantesco, né? Esse quadrado. Vamos colocar aqui de 30 pixels, ficou melhor. Vamos colocar ali arredondado, então border radius 50%. Legal. Agora aqui, ó, vamos centralizar, tá, essa imagem de fundo aqui, né? Que é uma setinha para a direita e outra para a esquerda, tá? Então a gente vai centralizar, a gente vai mexer no position, tá? Então a gente vai colocar posição 50%. Ó, então centralizou. Bacana? Vamos ver aqui, ó. Então aqui só vamos mudar a cor, tá? Então tem esse verde aqui, né, mais escuro, esse verde mais claro, tá? No Style Guide, eu acho que são esses dois primeiros aqui, ó. Cian, né, ciano. A gente vai colocar ele usando esse seletor aqui pseudo classe, tá? Chamado root, tá? Que é quando a gente quer colocar um CSS global, tá? Em toda a página. Então aqui a gente vai colocar color, tá? Soft cyan, tá? Como a questão da cor a gente pode usar em toda a página, né? Então a gente pode colocar aqui como global mesmo. Então aqui a gente está criando uma variável, né? Variável em CSS a gente coloca sempre com esses dois traços, tá? E em seguida é o nome da variável aqui, tá? Poderia colocar tudo junto assim, ou assim maiúsculo, tá bom? O importante é ter esses dois traços aqui no começo. E aqui o valor e o ponto e vírgula. E para usar, só a gente copiar aqui o valor ali da variável, o valor não, o nome, né? Incluindo os dois tracinhos. E aqui, ó, no background, a gente coloca, eu nem vou colar o que eu copiei. Esse daqui é o de fundo, né? Então acho que é o strong. Será que é o strong? Deixa eu ver aqui se eu escrevi certo. Aqui está com C maiúsculo. Deixa eu dar um F5. Bacana. E aqui a gente vai colocar esse daqui, ó. Ao invés do vermelho, a gente vai colocar o var esse soft aqui, ó. É mais suave, né? É um verde mais suave. Dá um F5. Ó, bacana. Então aqui, né, a gente já tem aqui, ó, ele vai até aqui, né, o que é o 70%. Só que observa que a bolinha aqui, ó, o controle, né, ele tá no meio, tá vendo? Como se fosse 100% aqui, né? Ele deveria estar aqui, né, ó, junto com essa corzinha aqui, né? No meio aqui entre a cor aqui mais clara, né, aqui do lado esquerdo, e o cinza, né? Como é que a gente faz isso? Aqui no HTML, ó, é só a gente colocar aqui, ó, um value, que é justamente o valor dele. Ele divide esse range, né? Ele vai por padrão de 0 a 100,
tá? Então 100% é quando ele está com a barrinha toda cheia. Então para a gente pegar aqui, ó, que é o 70%, né? Então a gente põe aqui, ó, 70, tá bom? Então vem aqui, ó, dá um F5, agora tá certinho aqui. Bacana? Bom, agora vamos para os outros elementos aqui, né? Ó. O 16, ele tá bem grande, que é o preço, né? Então, price span, ponto price span, vamos colocar font size, tamanho da fonte, 48 pixels, que é bem grande, né? Ó, 16 por mês. Bacana. Agora vamos estilizar aqui, ó, esse checkbox, tá bom? Então, aqui, ó, a gente clicar, ele marca, e se clicar de novo, ele desmarca, tá bom? Só que a gente tem que alterar o estilo dele para ficar aqui, ó, tá? Tem que ficar igual esse checkbox aqui, né? Aqui ele está desmarcado, ele fica cinza e ele fica aqui para a esquerda, né? Quando a gente marcar ele tem que mudar de cor e ficar aqui para a direita, né? Ele muda de cor, fica uma... Acho que deve ficar um verde aqui, tá? Se a gente olhar aqui no... aqui, ó. Active States, ó. Ele fica um verdezinho, tá bom? Bom, então vamos fazer aí esse componente aqui. Vamos aqui no Style. Então, aqui, tá, vamos colocar assim, ó, ponto período input. Tá, então vamos aqui no Style, fazer assim, ó, ponto período input. E aqui, novamente, a gente vai colocar a aparência dele, none. Width, vamos colocar a largura de 50 pixels, a altura, né, um pouco menor de 50, vou colocar metade, 25 pixels, tá? Background color, vamos colocar aqui um light gray, que é um cinzinha claro. Vamos arredondar as bordas, tá? Vamos colocar ela com 25 pixels, para ficar bem arredondada mesmo. Deixa eu dar um F5, ó. Ó, legal, já ficou aqui parecido, né? Ó, pelo menos a parte aqui do cinza. Agora a gente vai ter que criar essa bolinha branca aqui, ó, tá? Aí aqui vem um segredinho, né? Que é como que a gente cria essa bolinha branca, né? Porque ela tá dentro, né? Se reparar, ela tá dentro aqui, ó. Tá aqui o input, né? E a bolinha ela tá aqui dentro do input, tá? Como que a gente cria, né, essa bolinha? A gente pode usar aqui, ó, um pseudo-elemento também, né? O pseudo-elemento no CSS permite a gente criar um elemento, né, usando só o CSS, tá? Ou seja, a gente não vai precisar vir aqui, ó, no input e criar o elemento aqui, ó, tá? No HTML, a gente vai criar ele aqui direto no CSS. Então, vou colocar 2 pontos e aqui eu vou colocar before, de antes, né? Então, eu vou criar aqui um elemento dentro do input, tá bom? Ele vai estar dentro mesmo. É como se fosse uma div dentro da tag input, tá? E aí a gente faz como? O content, ou seja, esse pseudo elemento, ele vai estar vazio, então, como se fosse uma div, tá, vazia, e a altura dele vai ser, vamos colocar aqui, depois a gente muda, tá? 20 pixels, tá? Para ficar menor aqui do que a altura do pi, que é o input. E
Aqui também a largura 20 pixels para ser um quadrado. Vamos colocar um border radius para deixar ele redondo, né? Deixar esse quadrado redondo de 50%, tá? Então, se a gente der um F5 aqui, ó, ele não apareceu. Ponto período input. Ah, tá. Por padrão, esse before, né, ele cria um elemento do tipo display inline. Só que o inline ele não permite altura e largura. Então a gente vai mudar para inline block, tá? Content, ó, inline block. Então agora, tá, faltou a gente colocar um background color. Vamos colocar aqui colocar agora um gray, né, que é mais cinza, mais agora sim, ó, tá, parece, apesar que aqui é mais branco, né? Agora sim, apareceu a bolinha, tá? Vou até tirar esse inline block, vamos ver aqui. É isso mesmo, ó, não sumiu até, ó. Agora, inline block ele considerou altura e largura, tá? Esse inline block aqui confunde muita gente, tá? É bom dominar esses tipos de display, né? Inline, block e depois inline block junto, tá bom? Senão a gente acaba não entendendo o que está acontecendo e se perde. Tá, agora vamos centralizar aqui, né, essa bolinha. Como é que a gente faz isso? Deixa eu pensar. Aqui, ó, no pai, a gente, como o filho aqui, né, que é esse before aqui, né, essa bola, né, essa bolinha, ela é do tipo inline block. Aqui no pai a gente pode usar, ó, um vertical align center, tá, para centralizar ele, ó. Ele não, deixa eu ver, vertical align. Ah, tá, porque tem um elemento só, então ele não centralizou. A gente pode fazer assim, ó, tirar. Então a gente pode fazer o seguinte, ó, deixar a altura dele, fazer assim, aqui, ó, deixar um padding. Vamos colocar um padding de 5 pixels. Será que vai ficar muito, ó? Vai colocar um padding de 5 pixels. E aqui, né? Ou seja, ele colocou aqui um padding aqui, né, ó, um espaçamento interno aqui dentro, ó, de 5 pixels. E a gente vai alterar aqui a altura para ser 100%, tá? Vamos tirar aqui a largura, vamos ver o que acontece. Então ele ficou sem largura. Vamos colocar aqui, ó, um aspect ratio, ou seja, a proporção vai ser 1 para 1. Então, a largura e a altura vão ser iguais, tá? Isso que quer dizer o aspect ratio. Então, ele vai calcular a altura, né? E vai definir a largura do mesmo tamanho, tá? Então, lá, ficou a bolinha certinha agora. Aqui eu vou colocar só um, tá? Para ficar mais enxuto, posso colocar assim também, né? Largura e altura é 1. Bacana? Legal. Aqui... legal. Bacana. Então, aqui a gente já tem, né, nosso checkbox estilizado. Agora, a gente vai mover. Quando a gente clicar aqui, ele não está checado, né? Não está clicado, né? Se eu tirar, tanto é que se eu tirar aqui, ó, aparência, ó, tirei. Vou dar um F5, ó, não está clicado aqui. Até ficou estranhão, né?
Só que aqui, se eu clicar, ó, tem um checkbox ali, ó, tá? Quando eu volto aqui, ó, o Apparence None, dá um F5, quando eu clico, ó, parece que não checou, mas checou, tá? Ele ficou marcado. Só que aí visualmente a gente não está conseguindo enxergar, né? O navegador não dá esse feedback visual. Para a gente conseguir visualizar isso, a gente vai usar uma pseudoclasse aqui, ó, chamada checked, tá? Ou seja, quando o input aqui tiver checked, ele vai aplicar esse estilo. Qual vai ser o estilo? Vai ser do background color igual aqui, ó, a variável color strong, será? Vamos ver, eu vou dar um F5, ó. Ó, eu cliquei, ó, que legal, ficou strong, tá vendo? Legal, né? Apesar que strong, colocar um soft, acho que como ele, não vou colocar, deixar strong mesmo, tá? Só que a bolinha ela tem que se movimentar aqui para a direita, né? Que só está aqui na esquerda. Como é que a gente faz isso? A gente pode colocar uma margem, quer dizer, um padding, né? Aqui, ó, tá? Do lado esquerdo no input, aqui, ó, no input. A gente pode colocar um padding, né? Só que a gente tem que colocar aqui, ó. Então, quando o input estiver checked, a gente vai colocar um padding left, ou seja, um padding à esquerda de quanto? A gente vai ter que pegar a largura, né, que é 50, menos o tamanho da bolinha, que é aqui não, a gente não tem, né, o tamanho da bolinha. Se a gente colocar margem left 100%, será que vai? Ah, não vai. Ele entende o 100% quando é como 100% aqui da tela, né? De onde está o input, né? Tá? Então a gente vai ter que fazer 50 menos o padding, né? Menos o padding menos o tamanho, né? Ó. O tamanho, então, vai ser 50. Vou até colocar aqui, ó. Então, vai ser 50 pixels menos, que é 50 pixels é a largura aqui, né? Dessa parte cinza aqui, ó, né? Então, vai ser 50 pixels menos o padding, que é 5 aqui, né? Ó, menos o padding, que é um espaçamento interno na parte cinza, menos a largura aqui, né? Ó, da bolinha. Quanto que é a largura da bolinha, né? A largura da bolinha é aproximadamente a altura aqui, né? Da parte cinza, que é 25. Então, aqui, ó, 50 menos 5 dá 45. Menos 25 dá 40, dá 20, né? 20 pixels, tá? Então, vamos dar um F5, ó. Ainda foi pouco, né? 25. Vamos ver. 30. Acho que foi. Deixa eu ver. Ah, tá. Bacana. É 30, então. 30. 25 menos. 50 menos 25. 25 menos. Ah, tá. Fiz errado. Dá 30. Tá.
Bacana. Então aqui ficou legal, né? Só que aqui ele não tá suave, né? Ele tá indo direto pro desativado, vai direto pro... Não tem uma transição, né, entre aqui o desativado e a bolinha indo até o ativado. A gente pode fazer isso. A gente pode colocar aqui, ó, no input, um transition. Opa, transition, né? Aplicar uma transição aqui na propriedade que a gente está mudando, que é o padding, né? Padding left. Vamos colocar aqui, por exemplo, meio segundo. A gente pode colocar o easy in out, que é a animação. Vamos dar um F5, ó. Left padding. Não aplicou. Deixa eu ver aqui, dá um F5. Será que ele tem que estar... Deixa eu ver. Checked. Não aplicou. E aqui... Ah, tá, calma aí. É que eu apliquei no input. Ué, não tá. Transition padding. Ah, tá aqui, ó. Acho que eu tinha errado ali, pensei que coloquei no lugar errado, mas é aqui mesmo no input. Eu esqueci de colocar o S aqui, ó. Ó, bacana, agora foi, tá vendo? E a gente pode colocar aqui, ó, o transition. Padding, transition. Tá. Eu ia colocar aqui transição também da cor, vamos deixar assim mesmo. Bacana. Legal. Agora vamos estilizar aqui, né, ó, a parte da lista. Tem aqui na lista aqui, ó, esses 3 bullets, né, que a gente chama, esses marcadores aqui, ó, que é um checkzinho, né? Que ele é uma imagem aqui, tá? Então a gente pode fazer o seguinte, ó, pegar aqui o benefícios. Vamos ver se já tem aqui, ó, tem um benefícios. Vou colocar aqui, ó, ponto benefícios e colocar aqui o list style image igual URL, como se o background image, né? É seu images barra icon check, tá? Então agora sim, apareceu aqui, ó, o checkzinho, né, verde. E a gente vai colocar uma propriedade para a gente colocar esse checkzinho, ó, aqui do lado, ó, tá, do texto, tá? Inside não lembro agora a propriedade. Vamos ver aqui, ó. O L inside. Deixa eu ver aqui. List style position, será? Inside, isso mesmo. List style position. Até fechar aqui. Legal, agora ficou aqui bem do ladinho. Bacana. Vamos ver aqui. Legal. Agora a gente pode mudar aqui, né? Faltou
aqui esse marcador aqui de desconto, né? Então ele tem uma cor meio alaranjada, né? Mais clara no fundo e mais escura na cor do texto, tá? Então vai ser esse span aqui, ó, que eu vou colocar como uma classe desconto. Então vou vir aqui no style ponto desconto. Então vou dar aqui um background color, colocar aqui um light orange. Lá não tem ali. Vou colocar assim orange. Colocar um orange aqui um pouquinho mais claro. E aqui no color, que é a fonte, né? Colocar um orange mesmo. Vamos ver se ele pegou a cor. Pegou. Fica aqui ainda mais claro ainda. Vou colocar assim bem clarinho. Bacana. E aqui também, né, tem um border radius. Não é um círculo total. Vou colocar aqui de 20 pixels. Vamos ver. Bacana. Vou colocar aqui um padding de 2 pixels. 10 pixels. Ixi, ficou muito. 5 pixels. Bacana. Vamos ver aqui se ficou. O padding em cima e embaixo, ele tá parecendo que é menor. Então vai ser 5 e 10 pixels dos lados. Ficou muito grande. Vou colocar assim, 2 e 5. Bacana. Acho que agora tá bom. E o texto dele é um texto mais... Aqui tá mais reforçado, né? Parece que tem um bold. Então, text weight. Font weight. Vou colocar aqui bold. Bacana. Bom, vamos mexer agora aqui no botão, né? Então aqui o ponto iniciar, vamos fazer assim. Class igual a colocar start, tá? Que é o nome que está aqui, ó. Ponto start, vamos colocar o width, né? Width de 100%, tá? A altura dele, vamos colocar 30%. Opa, 30 pixels, né? Border radius, um arredondamento na borda de 15 pixels ou 30, né? Para ficar igualzinho aqui a altura, ficar totalmente redondo. E o border, colocar sem borda, tá? Bacana, acho que a altura 30, 50, acho que ficou melhor. Agora, vamos ver a questão da cor, tá bom? Aqui, ó. A cor aqui tem um azul forte, né? Aqui é a cor do título, né? E o restante aqui é um cinzinha, né? Claro. Tá? O cinzinha claro, a gente pode vir aqui, ó. Como quase tudo é esse cinza claro, pode vir aqui no body, colocar um color como light gray, tá?
Tô colocando aqui é para adiantar, para o vídeo não ficar muito longo, tá? Mas o certo seria pegar aqui as cores certinhas e colocar, tá bom? Esse azul escuro, ó, se eu não me engano, é esse último. Vamos colocar aqui ó, na cor, que é o azul escuro do botão ali, né? Traço blue. Aqui. Bacana. Legal. Então, vamos pegar aqui esse dark. Vamos colocar aqui no botão. Background color. E a cor. Vamos dar um F5. Bacana. Nossa, acho que ficou muito claro, né? Essa cor aqui dos textos, né? Com cinza muito claro. Tirar esse light, deixar só o gray. Agora acho que bacana. Vamos mudar aqui, ó, o que tem azul forte. É aqui o título, o preço e o botão. Então vamos mudar aqui no H1, color, aqui, título, agora no preço, aqui, color, var, e coloquei ponto e vírgula aqui no título, coloquei. E o botão, que já tá, né? Só que aqui no botão, a cor do texto é o white. F5, bacana. Então aqui já tá mudando. Ficou muito legal, né? Essa transição aqui, ó, do checkbox. E aqui, bacana. Bom, vamos ver então se tá tudo certo. Acho que tá bem legal, né? Acho que tá bem parecido. Tá? Bacana. Agora vamos ver a questão do desktop, tá? Então aqui 375, né? É o tamanho que ele considera como mobile. Agora a gente vai aumentar, tá? Aqui, ó, para a gente ir adaptando ele para outros tamanhos de tela, né? Tamanhos maiores, tá bom? Até o que ele considera desktop, que aqui, ó, é 1440, tá bom? Então, ó, como é que a gente vai fazer isso? Ó? Aqui, ó, no style, a gente vai usar mídia, arroba mídia, que é o recurso de media query, né, do CSS, que a gente vai selecionar aqui, ó, né, dizer para ele que quando o tamanho de tela for maior que algum valor aqui, ó, um valor X que a gente vai colocar, por exemplo, 500, né, eu quero aplicar alguma propriedade aqui, CSS, que, por exemplo, eu quero aplicar no body, background color igual a esse aqua aqui, esse azul, né? Então, quando o tamanho de tela for maior que 500 pixels, né, aplica esse CSS aqui. Então, se a gente vir aqui, ó, então eu tô aqui, ó, ele até já aplicou, né? Ó, eu tô aqui a 200, olha aqui em cima, ó, né? Então, tá 400, 450. Quando chegar em 500, olha só, ele aplicou aqui, ó, ali embaixo, né? Ó. Tá vendo? O body, né? Só ficou aqui embaixo, né? Com a cor, porque aqui em cima é a imagem em si, tá bom?
Bacana? Então a gente vai usar isso. Então a gente está indo aqui, ó, aumentando. Então a gente partiu do 375. Então é essa daqui que é a técnica de mobile first, tá? Então, primeiro a gente está aqui no mobile, né? Fez o design. Agora a gente fez o front-end aqui, né? Do design. Agora a gente vai aumentando e vai vendo, né? Ó, se o layout está ficando legal, né? Então, está aumentando. A gente nota que a partir de 600 começa a ficar tudo muito esticado, tá vendo? Então aqui, ó, é 600, né? Vou colocar aqui, ó, 600. Então 600 tá ok, né? Mais que isso, começa a ficar muito esticadão, né? Então é bom a gente limitar aqui, ó, o tamanho, né? Dessa caixa aqui, ó, para ficar só até um tamanho 600, né? Né? Igual tamanho 600, mas para não ultrapassar, né? Aumentar mais que isso. Tá? Então aqui, ó, a gente vai colocar aqui, ó, quando chegar o tamanho aqui 600, né, a gente vai aplicar aqui uma regra. Tá? Eu vou até deixar esse background aqui só para a gente saber quando ultrapassou. Então, qual que é a ideia? Chegou aqui no 600, né, ou mais, eu quero que essa caixa aqui ela esteja com o tamanho máximo, ou seja, o max width, fazer assim, ó, tamanho máximo é max width de 600, vamos colocar aqui, por exemplo, 400 pixels, tá? E a margem dela, vamos colocar como 0 alto, ou seja, para ela centralizar, tá? Porque o que acontece, se a gente não colocar esse 0 alto, ó, vou deletar, vamos deixar só com max, ó. Então tá aqui, né, ó. Aí quando chegar ao 560, 570, 580, 595, ó, passou. Tá vendo? Ó, ele não está centralizando mais aqui, ó. Ficou com um tamanho de 400. Então, a gente precisa desse margem 0 alto para ele centralizar, ó. Agora ele centralizou. Tá vendo? Legal? Vamos tentar colocar aqui, ó, max width, colocar 100% e 0 alto. Vamos ver se funciona. Ah, não funciona, tá? Porque o 100%, né, não faz tanto sentido aqui. O margem que só vai funcionar se tiver um valor aqui, né, o fixo. Porque 100% ele vai ocupar 100%, né, da largura. Deixa eu pensar uma coisa aqui. Aqui a gente pode pôr, por exemplo, pode pôr 500 pixels. Acho que fica. Então, acho que fica legal assim. Bacana? Então, se a gente tirar aqui até do modo desktop, aqui, ó, do modo mobile, né? Deixar desktop, ó. Ficou legal, né? Vou tirar esse background aqui, ó. Tá? Bacana, né? Aqui, ó, ele tem uma sombra, né? Ó. Deixa eu pegar aqui, ó, que é o mobile. Deixa eu abrir aqui também o preview.
desktop, ó. Então aqui a gente vê que ele tem uma sombra aqui na caixa, né? Em volta aqui, ó. Da caixa ele tem uma sombra aqui, ó. Tá vendo? Esse daqui é o box shadow, né? A sombra da caixa. Então aqui, ó, a gente pode aplicar aqui, ó, o box shadow aqui no formulário, tá? Então aqui, ó, box shadow. Então aqui a gente pode colocar, por exemplo, 5px, 5px. Aqui só com dois parâmetros, deixa eu ver se já funcionou. Só que aqui a gente tem que colocar aqui, ó, por exemplo, 0.2, vamos ver. Não, vou colocar aqui 20%. Tá. RGBA. Vamos colocar aqui, ó, 0, 0, 0. Aqui a gente vai colocar um preto com 50%. Tá faltando mais um parâmetro, será? 2px. Tá aqui, ó. Tá faltando aqui a sombra, né, ó, de 2px, ó, 20px, né? Que é o tanto que ele vai deixar ensombreado, tá? Então aqui eu acho que o padrão é preto mesmo, a gente pode até tirar esse RGBA. Então é isso mesmo. Então acho que colocar 10, 5 acho que ficou muito. 10 eu acho que ficou muito. 5. Colocar 20, ele dá mais um sombreado. Aqui é questão de calibrar, né? É que aqui ficou bem suave mesmo, né? Aqui, ó, a gente pode colocar na mesma direção, ou seja, em todos os lados, 2 pixels. Não, ficou legal. Não, calma aí. Aqui, ó, se a gente colocar assim, 0, 0, vamos ver. Ó, ficou assim. 20 pixels, 2 pixels. Ficou assim. 30 pixels. Ficou bem sombreado. Se a gente colocar aqui um RGBA 0, 0, 0 com 0.1, 10%, agora sim, ficou bem clarinho. Ficou bem legal agora. Pode colocar até menos, né? Ó. Tá? Então, deixa eu até tirar para ver aqui a diferença. Dá uma boa diferença. Fica bem sutil, mas fica bem legal. Deixa eu ver aqui, design. Acho que ficou legal agora. Bom, é isso. Então aqui a gente já tem o nosso design. Aqui eu vou mudar aqui só para ficar tudo em caixa alta. Aqui é menos, né? Ó, também no desconto. Cadê? Desconto aqui é menos 25%. E aqui no estilo, vamos mudar aqui o H2. Formulário H2. Não, no título, né? Cabeçalho H1, formulário H2, isso mesmo. Formulário H2. Vamos colocar aqui o
texto, né, em maiúsculo. Pronto, ficou tudo em maiúsculo aqui. Acho que agora ficou bem legal. Se a gente reduz aqui, ó, ele acompanha. Bacana. Bom, então é isso. Criamos o HTML, o CSS, tá bom? E o design aqui está bem parecido, tá? Desktop e o mobile, bom? Bom, então é isso, tá? Espero que você tenha gostado. Então, nessa primeira parte a gente fez a interface, né? O design do desafio. Na parte 2 do vídeo, desse desafio, né, a gente vai fazer as funcionalidades, tá, desse componente de preço, tá bom? Que vai ser essas duas funcionalidades aqui, ó, né, de controle aqui do número de visualizações, né, com a atualização aqui do preço, e também aqui essa outra funcionalidade aqui de trocar, né, o pagamento para mensal ou anual, tá bom? Aplicando aqui um desconto de 25%, né, no anual, tá? Então, isso vai ser a parte 2. Bom, um abraço e até lá!